Dar bom dia a todos, agradecer ao deputado Fábio Félix pelo convite para o Comitê de Bacia estar uma vez mais aqui nessa casa. Gostaria de cumprimentar os jovens que estão lá em cima, né? E na pessoa deles, a todos os presentes, né? É para eles que nós estamos aqui fazendo essa discussão toda. Então, eu gostaria de começar, a palestra que coube a mim é comentar um pouquinho sobre a questão da água e expansão urbana. Eu aponto para onde? Ah, desculpa, obrigada. Para onde que eu aponto? A senhora pode apontar para lá, para lá, para lá. Para lá? Isso. E aqui o vermelhinho, a senhora Tá bom. consegue Okay. ver lá. Obrigada. Então, eu começando apresentando o Comitê de Bacia, que é um órgão do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, previsto na legislação, que tem considerado o Parlamento das Águas, porque tem a participação do poder público, da sociedade civil e dos usuários de água, né, com diversas funções, principalmente a mediação de conflitos relacionados à água. Aqui, rapidamente mostrando as bacias hidrográficas do Distrito Federal, as áreas de abrangência do comitê, em roxo, a bacia do Rio Preto, em verde, a bacia do Maranhão, e essa grande mancha central, que é a bacia do Rio Paranaíba, no DF, do qual eu represento o comitê. Esse gráfico que eu estou mostrando, inicial, é para a gente ver a demanda hídrica do Distrito Federal. Então, a gente vê que a maior parte dessa demanda, dos 400 milhões de metros cúbicos por ano, é destinada ao abastecimento público, abastecer as casas, e o restante é a irrigação agrícola. Quando a gente parte para a bacia do Rio Paranaíba, no DF, esse cenário é apresentado dessa forma, onde quase 70% da água produzida na bacia do Paranaíba do DF se destina ao abastecimento público. Claro, por quê? 34 das 35 RAs estão integralmente ou parcialmente dentro dessa bacia. A gente tem aí aqueles mananciais lá, o Descoberto, Santa Maria, Paranoá, Torto, Bananal, Pipiripau, e ainda cidades que são abastecidas com poços artesianos, como São Sebastião, completamente por poços artesianos, ou outras que têm o sistema complementado por poços artesianos, como Brasilândia, próprio Planaltina, né? Então, a gente vê que o consumo de água nessa bacia é muito grande. Os outros 30% restantes, 25%, praticamente a irrigação, e os outros 5% para os demais tipos de uso. Então, observem que o abastecimento humano é a grande pressão sobre os recursos hídricos na bacia. Aqui é um esquema rápido mostrando, para a gente discutir um pouquinho disso, o que significa isso. Então, a gente tem nesse primeiro quadro, como é que eu volto aqui? Para cima? E no primeiro desenho lá, a gente tem um esquema genérico de uma bacia hidrográfica mostrando todos os fatores que afetam, né? A gente tem a água no estado líquido, a gente tem a água no estado de vapor, as nuvens, e a gente tem o componente biótico transpirando. Essa água que está nas nuvens, quando ela cai na forma de chuva, ela vai cair na bacia hidrográfica e essa água vai ser drenada. Primeiro, ela vai infiltrar, preencher o principal reservatório, que é o solo, então vai preencher os poros e os aquíferos, e aí essa vazão é que vai alimentar a vazão da água superficial. Se a gente pega no lado direito aí, esse gráfico mostrando ao longo do tempo essa vazão, a gente tem, por exemplo, no gráfico de baixo, na área permeável, ela leva um tempo maior, que ela vai se deslocar por aquele terreno, se infiltrando e preenchendo esses poros e o aquífero. E quando você tem uma área mais impermeabilizada, você tem um pico de vazão, e aí vem os problemas que a gente já conhece, né? Em pouco tempo você tem a cidade alagada e essa água vai carrear muito mais rápido. No desenho de baixo, a gente mostra aí, de cima para baixo, um gradiente de infiltração, no sentido de, quanto mais para baixo o tipo de terreno, mais difícil a infiltração. Então, você tem a floresta lá em cima, onde você tem maior infiltração, e lá embaixo uma superfície toda asfaltada, né? Então, a gente vê que, quando você tem a área de infiltração, é possível você ter, no desenho urbano, bem sensível à água, o planejamento para você reduzir a velocidade da água, forçar a infiltração, porque é isso que vai
abastecer os aquíferos e, consequentemente, as vazões dos rios, da água superficial. E no desenho de baixo, o contrário. Você vê um declive, não tem nenhuma estrutura para reter essa água, a água vai carrear rapidamente e vai alagar lá embaixo. Eu mostrei tudo isso para chamar atenção para esse diagrama aí de baixo que eu copiei da página da ADASA, lá do Sistema de Informação de Recursos Hídricos, mostrando o nível dos reservatórios, do Descoberto e do Santa Maria. O Santa Maria, vocês sabem, ele está dentro do Parque Nacional. É uma área que não tem muita interferência de impermeabilização. Então, lá, a gente tem o preenchimento da água do solo de uma forma mais lenta. O escoamento de base é mais lento, vai preenchendo lentamente, e o reservatório observa lá que ainda não alcançou o valor de referência de 61%, enquanto que o Descoberto já chegou ao máximo e, inclusive, ultrapassou o valor de referência. Compara agora a bacia do Descoberto com Santa Maria, com a bacia do Parque Nacional. O que acontece? No Descoberto você tem, além da atividade agrícola, você tem cidades, você tem loteamento, você tem parcelamento irregular. Tudo isso está interferindo no ciclo da água. Então, quando a gente fala de expansão urbana, a gente está interferindo diretamente no ciclo da água. E aqui, de novo, mostrando... Acho que voltou, né? Ops. Aqui. Aqui eu mostro rapidamente o mapa de chuva. Aquele azul lá em cima é o mapa histórico, mostrando a distribuição de chuva em 17 anos. Então, tem um gradiente de leste para oeste. Tem mais chuva no oeste do que no leste. Esse de baixo é o referente aos 3 anos da crise hídrica, comparado com a média histórica. Então, observa que a gente teve perda de chuva nos 3 anos, mais ou menos a gente perdeu 1 ano hidrológico, ou seja, quase 1.200 milímetros de chuva em 3 anos, que deixou de infiltrar. E o resultado foi a crise hídrica. E o da direita lá em cima mostrando que se tem chuva, tem vazão. Né? Então, ele não sentiu muito porque tem a chuva do ano anterior, não prejudicou tanto. Mas nesse de baixo que eu peguei em agosto, não atualizei porque o site da ADASA foi hackeado. Mas a gente vê já que em agosto, a quantidade de chuva do ano comparada com a média histórica, nesses amarelos aí, a gente já vê que houve déficit de chuva. E significa que, se a gente pensa que choveu, começou a chover em dezembro, né? Em dezembro, o que acontece? Esse mapa deve ter se agravado, porque começou a chover mais em dezembro. Então, a gente tem déficit de chuva, nós não estamos numa situação tranquila para esse ano e próximo ano. Aqui, só para falar, então, de planejamento urbanístico, eu fui no site do Complan e peguei os relatórios anuais de 2019 a 2024. E eu vi que tem cerca de 40 projetos urbanísticos aprovados. Eu peguei 2 que chegaram no comitê, que é o do Residencial Reserva do Parque, lá no Córrego Estiva, o Vagem da Bênção, e o Centro Metropolitano de Taguatinga. Os documentos apresentados foram analisados pelos grupos técnicos do comitê e a gente vê essas irregularidades aí. Ó. Eles ignoram o Plano de Recursos Hídricos do Paranaíba, eles usam dados defasados de população, não consideram a resolução 26 da ADASA, que traz novos parâmetros para os projetos de drenagem, ignora o plano diretor de saneamento básico, ignora o plano diretor de água e esgoto. Aliás, ele usa o de 2000 e tem um de 2019 que não foi utilizado, né? Ele não considera o plano urbano sensível à água e o que é pior, ele analisa os projetos em pedaços. Eles não fazem o licenciamento do bloco inteiro. No caso do Reserva do Parque, a DIUR tinha 1.119 hectares. Eles fizeram o estudo ambiental para 99 hectares. Então, eles não consideram o impacto na bacia. E isso é uma coisa muito grave, porque o planejamento tem que ser feito a nível de bacia hidrográfica e não dividir essa bacia em vários pedacinhos. E voltou de novo, né? E lembrando agora que o que eu falei, considerando o PDOT, o vigente, estamos em revisão do PDOT e tem as ameaças todas aí de aumentar mais cidade. Para cada 100 litros de esgoto, gera-se 100 litros de água, gera-se 80 litros de esgoto. Então, além de problema de abastecimento, a gente vai ter problema de diluição de esgotos, né? Porque a gente tem rios de baixas vazões.
E aqui, só para finalizar, o mapa do PDOT, que fala do grau de comprometimento das vazões de diluição. A gente vê em roxo o Melchior, que já está mais que saturado, e esse vermelho aí mais escuro, a bacia do Alagado, do Santo Antônio da Papuda e o Ribeirão Sobradinho, que são possíveis Rio Melchior, se a gente não tomar conta disso e não fizer as ações para controlar esse lançamento e a qualidade das águas dos nossos mananciais. Eu peço desculpa por ter ultrapassado e agradeço. Muito obrigado, Alvo, pelas considerações.